tema da aula, então, é o debate historiográfico em torno da crise do antigo sistema colonial. E uma vez compreendido, em termos no mínimo razoáveis, o que vem a ser essa ideia de antigo sistema colonial, nós podemos, então, discorrer sobre a crise desse antigo sistema colonial. Uma pergunta para eu mapear aqui qual que é o grau de adesão inicial de vocês a essa discussão. Quem leu o livro do Novaes inteiro? Levante a mão, por favor. Não precisam ter vergonha, não. Podem levantar, viu? Não é motivo de vergonha. Levantem de verdade a mão, por favor. 1, 2, 3, 4. Né? Para uma classe de 60, digamos que o resultado está abaixo do tenebroso. Né? Enfim, quem leu alguma parte do livro do Fernando Novaes, levante a mão. Olha aí, tá vendo? A imensa maioria. Porque, afinal de contas, aqui nós somos especialistas em ler fragmentos, né? A gente lê um capítulo aqui, outro capítulo lá, o terceiro capítulo acolá, né? E de capítulo em capítulo nós nunca chegamos à unidade da obra, né? Porque, obviamente, a leitura fragmentada dessa obra dificulta tremendamente a compreensão, né? A sua compreensão. Perdemos a unidade com essa mania didática ou com essa necessidade didática, talvez com essa contingência didática que temos, de tratarmos sempre fragmentos, né? Sempre pedacinhos, né? É outra maneira de se fazer? Não, mas, já que não há outra forma de se fazer isso, né? Quer dizer, de acompanhar, então, leituras, interpretações, fazendo 3, 4, 5 matérias aqui na universidade, tudo ao mesmo tempo, pelo menos cada fragmento que vocês leiam, né? Que seja a prova cabal de um crime cometido contra a compreensão daquela obra. Porque um fragmentozinho, enfim, é sempre tomar o todo por uma parte e, no caso dessas obras historiográficas, isso dificilmente funciona. Principalmente em se tratando de obras modelares, em se tratando de obras clássicas, em se tratando de obras importantes. Porque também muitas vezes, né, no decorrer aí das atividades ordinárias de vocês leem uma coisinha aqui, outra ali, com finalidade prática, imediata, né? É para fazer um seminário de um determinado tema, é uma aula com um tema muito específico, aí vai lá ler um capítulozinho de uma obra, né? E aí o crime é menor, né? O que a gente perde com essa fragmentação é menor. Agora, as obras realmente importantes da nossa historiografia, elas precisam ser lidas, obviamente, na sua integridade, tá bom, pessoal? Então, eu não estou cobrando que vocês façam isso até o final desse curso, mas estou incentivando, estou estimulando que o façam sempre que possível, né, em respeito à própria formação que vocês estão tendo aqui, tá? O que entra em crise, já que a obra do Novaes é sobre a crise? O que entra em crise, então, foi um pressuposto de análise desse autor. Ele precisou discorrer sobre uma grande estrutura histórica, na própria ideia dele, né, para entender, então, como essa estrutura entra em crise. Ao se perguntar, então, quais as formas assumidas, obedecendo a quais mecanismos de desenvolvimento, pela dissolução dos vínculos entre Portugal e Brasil, né, estabelecidos durante a Idade Moderna, o Fernando Novaes discorreu, elaborou, né, uma caracterização geral do que ele chamou de antigo sistema colonial. Por que essa discussão toda é necessária? Por que ela é imprescindível? Porque, afinal de contas, esse é um dos mais importantes autores da historiografia brasileira, né? Ele é responsável por uma obra de grande impacto na historiografia acadêmica e também nas formas não acadêmicas de conhecimento histórico, de formulação, de elaborações em torno da história.
Essa obra, especificamente Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, né, foi capaz, então, de determinar uma forma de pensamento. Né? É um livro clássico, então, na medida, e principalmente, né, na medida em que ele moldou uma forma de pensamento bastante persistente. Uma forma de pensamento, né, que transcendeu o momento específico, o ambiente intelectual específico do qual essa obra surgiu. Essa é uma definição razoável para uma obra clássica. É uma obra, né, cujas ideias, cujas elaborações, parcialmente, na sua totalidade, pairam sobre nós, sobre as nossas cabeças e modelam, né, as nossas formas de pensamento, mesmo que disso não tenhamos necessariamente conta, que disso não tenhamos necessariamente consciência. Tanto é que muitas vezes a leitura do Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, né, provoca em estudantes de história uma espécie de, uma sensação de um déjà vu. Isto é, sim, entendo isso daqui, algumas das ideias principais. Na sua superficialidade, porque ela é uma obra sofisticada, é uma obra muito bem elaborada, é uma obra de grande complexidade, né? E penetrar, então, no âmago dessas especificidades, aí é uma tarefa considerável. Mas digamos que algumas das ideias básicas, elas são muito familiares, em geral, a um estudante de história que recém-ingressa na universidade. Por quê? Porque desde a sua publicação em 1979, esse livro, repito, transcendeu, né, os ambientes intelectuais acadêmicos, né, e foi para a sociedade em geral. Né, e está aí, metamorfoseado, modificado, vulgarizado, simplificado, mencionado em livros didáticos, em livros de não especialistas para não especialistas sobre a história, né, em formas de tocar nos assuntos da colonização portuguesa da América, não limitadas então ao ambiente acadêmico. Tem gente que confunde uma obra clássica com uma obra antiga. Tem gente que toma o termo clássico como pejorativo. Claro, o termo clássico pode ser entendido de forma literal ou restrita, né? O clássico pode ser o da antiguidade clássica, o que também seja, obviamente, um trabalho conceitual. O que é antiguidade e o que é clássica nessa antiguidade, o que é, portanto, uma antiguidade clássica. Como quer que seja, essa ideia do clássico que vem da antiguidade, né, é uma das formas de associação do clássico com o antigo. Agora, se nós nos perguntarmos, então, né, por que o antigo pode ser depreciado pelo fato de ser antigo, né? Estou tomando aqui um termo, enfim, básico, né? O antigo, o anterior, né? Talvez entendamos algumas características importantes do próprio mundo em que nós vivemos, né? Vocês já pararam para pensar que o ritmo que nós vivemos hoje em dia, ou o ritmo de vida que é imposto à imensa maioria dos indivíduos nessa sociedade globalizada do século XXI, né, esse ritmo de vida, né, ele tem a ver, né, com determinadas noções de valor ligadas à história, valores que tendem, então, a dignificar o presente, esvaziando o futuro e principalmente o passado. Né? Uma característica básica do mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num ritmo tão acelerado, né, que propicia uma sensação que obviamente pode variar de indivíduo para indivíduo e pode não ser compartilhada por todos os indivíduos, por todos os 7 bilhões, né, número arredondado, de indivíduos que existem na Terra, né, mas é uma sensação de que essa valorização do presente, né, simplesmente não oferece nenhum motivo para nós olharmos para o passado. E o futuro, então, torna-se uma eterna realização no presente. Eu acho que isso não é uma caracterização muito estranha a muitos de vocês, né?
o antigo tende a ser pior do que o moderno. O moderno é valoroso pelo simples fato de ser mais recente, né? De não ser tão afastado de nós quanto o antigo. Os exemplos da realização concreta desse tipo de valorização do presente e de depreciação do passado, eles são muitos, né? Mas se a gente quiser tomar um exemplo banal aqui, né? Por que as pessoas trocam tanto de carro numa sociedade como a nossa? Claro, no Brasil mais do que em outros países, nos centros urbanos mais do que talvez em zonas rurais, talvez não. Certamente em alguns países há uma febre de consumo de automóveis muito maior do que em outros, né? Claro que as pessoas que trocam de automóvel, em geral, dizem que elas trocam porque elas precisam, né? Claro, porque trabalham com automóvel, porque se deslocam muito, e um automóvel velho começa a dar muito problema, né? Começa a custar muito caro, toda hora tem que levar no mecânico, é perigoso, né? E pouca gente assume que a troca de automóveis tem a ver com a renovação do consumo de uma mercadoria, né? Ter algo que esteja sendo ofertado no presente tende a ser mais bem visto, né, socialmente aceito, do que o consumo de algo tido por obsoleto. Ter carro velho é feio, é isso que eu estou dizendo. Portanto, é uma marca de distinção por baixo em meio à nossa posição da sociedade, né? Pronto, peguei um exemplo qualquer, né? Como quer que seja, né, nós que realizamos um trabalho pretensamente intelectual, né, digo pretensamente porque é sempre bom de fazer um pouquinho de autoironia, né? A gente não se levar a sério demais, né? Essas frases podem soar pomposas demais, mas se ridiculariza um pouquinho. Então. A gente que tenta pensar, a gente que tenta fazer, então, no pensamento, a essência do nosso trabalho, a essência das nossas tarefas, né, diárias, cotidianas, né, a gente pode escapar a essa tendência com relativa facilidade. Sobretudo, se formos, então, uma coletividade de indivíduos algo excêntricos, né, a procurarem, no estudo do passado, a sua realização profissional. Obviamente, quem ingressa numa universidade, buscando, então, um curso de história, né, se preocupa com o passado, é óbvio, né? Vocês não estão aqui porque vocês não se preocupam com o passado, porque vocês acham que o passado não tem nada a dizer, porque vocês acham que o passado da humanidade é irrelevante. Não pode ser, obviamente. Vocês estão aqui porque vocês, de antemão, carregam algum tipo de encantamento com o passado humano. E esse encantamento pode se converter, então, em ofício, né? Essa é a expectativa, se tudo correr bem, né, se não houver nenhum percalço sério, né, vocês vão introjetar o que estão passando em termos de formação profissional, em termos de formação intelectual. Num curso como esse, vocês vão introjetar na vida de vocês quando vocês tiverem que sair daqui, né? O antigo, então, como sinônimo do indesejado, como sinônimo do obsoleto, nos impede de apreciar, né, um fato muitas vezes pouco evidente. O fato de que nós aprendemos a pensar com modelos, com paradigmas, com propostas, com elaborações anteriores, cujo estudo nos permite, então, um discernimento em relação àquilo que nós pensamos. Propicia, então, né, a chave do pensamento crítico, né? Nós termos condição de analisarmos aquilo que nós próprios pensamos, porque esse pensamento ele vem de algum lugar, ele é tributário de determinadas fontes. O que não implica, claro, que nós tenhamos reproduzido ipsis literis, que nós tenhamos replicado de maneira direta, de maneira imediata, aquilo que foi elaborado anteriormente. É sempre uma reelaboração o que está implicado nesse tipo de operação intelectual ao qual eu me refiro. Os clássicos, então, são aquelas obras que, de algum modo, oferecem fontes das nossas formas de pensar, o que não significa que tenhamos que nos limitar a essas fontes, uma vez reconhecidas. Não,
Pelo contrário, o nosso dever é sempre rever, né, os pressupostos do nosso pensamento. É sempre rever as formas advindas das tradições anteriores. Pelo simples fato de que alguém pensou isso antes que nós, e que nós, então, pensamos dessa maneira, em alguma medida, em continuidade a essas elaborações anteriores. Sempre que eu me referi, então, a uma obra clássica, né, aqui um clássico da nossa historiografia, não estou ensejando nenhum juízo depreciativo. Pelo contrário, né, numa percepção oposta, ensejo uma valorização, uma distinção dessas obras em relação a outras cujas elaborações são muito mais passageiras, são muito mais efêmeras, são e foram muito menos impactantes. O que não significa também que nós tenhamos que nos preocupar apenas com as obras clássicas. Nós temos que nos preocupar com tudo de relevante que foi escrito de acordo com os nossos desenhos de especialização. A gente se interessa mais por algumas coisas, não por outras, e assim definimos então os critérios dos nossos interesses, das nossas fontes intelectuais, das nossas leituras. Ainda estamos, quer dizer, vocês estão, né, num estágio de reconhecimento do terreno, né? Então, de familiarização com um pouco de tudo, né? E aí é nosso dever aqui, como professor dessa instituição, né, estimular que, já que não podemos ler todas as coisas que foram escritas no mundo, aliás, nem devemos ler, né, porque, enfim, a quantidade de irrelevâncias e de leituras capazes de danificar, né, as nossas capacidades cerebrais, sem dúvida nenhuma, é muito grande, né, já que não temos que dar conta e nem devemos dar conta da totalidade da produção sobre um determinado tema, sobre todos os temas que interessam o historiador, né, nós, como professores, temos a obrigação de selecionar para vocês algumas coisas, né. Leiam preferencialmente certo tipo de obra, né? Percebam diversidades, percebam algumas elaborações, percebam formas de pensar, percebam formas de proceder, inclusive para que no futuro, eventualmente, essas tradições sejam rompidas, caso elas se mostrem esgotadas, porque isso também acontece. Em suma, pessoal, né, isso é uma obra clássica. As coisas que foram escritas mais recentemente não são melhores do que as anteriores pelo simples fato de terem sido escritas mais recentemente. Essa é uma obviedade de forte implicação na vida acadêmica. Sobretudo porque nós vivemos em uma época de elaboração intelectual, de produção científica, né, muito pautada por critérios quantitativos mais do que critérios qualitativos. Nós somos avaliados em algumas instâncias de avaliação da produção acadêmica, da produção científica, da produção intelectual, né, por quantidades e por alguns critérios formais, mais do que realmente pela nossa capacidade de elaboração, né. Dentre esses critérios quantitativos e formais, frequentemente encontra-se, né, o da inserção em tendências atuais. Formas atuais de se pensar a história. Isso costuma ser muito valorizado hoje em dia. E claro que isso se conecta, então, com uma tendência socialmente muito abrangente, à qual me referi aqui no começo da minha exposição, né? Uma desvalorização do passado e a valorização de um presentismo, né, que parece esvaziar as demais formas de, enfim, vivência temporal. Né. As modas historiográficas. A produção historiográfica também tem as suas modas. E as modas, elas tendem, vocês sabem disso, né, a desvalorizar a divergência. Aquilo que não se enquadra nos padrões de uma moda, né, é descartado, é desvalorizado, é rebaixado, né, porque afinal de contas a moda carrega consigo a eterna valorização do presente pelo presente. Trata-se então de uma busca por inovação, né, que cria então esse presentismo,
busca por inovação essa que esvazia, então, qualquer possibilidade de valorização daquilo que é visto como um passado, portanto, como inadequado. A historiografia tem as suas modas também, pessoal. Existem algumas formas mais atuais, podemos dizer mais fashion de fazer história, enquanto que outras tendências são consideradas como obsoletas. Claro, o problema básico disso está na ideia que eu expressei aqui em pouquíssimas palavras e de modo bastante trivial. As pessoas hoje não são necessariamente mais inteligentes do que as pessoas do passado. As coisas que foram escritas recentemente não são necessariamente melhores do que as que foram escritas anteriormente. Isso só seria possível de imaginar caso toda a escrita da história, isto é, a historiografia, fosse rigorosamente pautada por uma avaliação criteriosa do que foi feito anteriormente. E não é assim que ocorre na prática, embora isso fosse desejável. Isto é, que o nosso ponto de partida fosse sempre o que veio antes de nós. Quando vocês estão estudando um tema qualquer, né, primeira tarefa, né, de todo historiador deve ser um levantamento bibliográfico de tudo aquilo sobre aquele tema, direta ou indiretamente sobre aquele tema, que foi escrito anteriormente. E aí uma avaliação, uma resenha, né, crítica, criteriosa, detalhada de tudo aquilo que foi escrito anteriormente. Para daí, então, darmos um passo além em relação ao que foi feito anteriormente. Mas o que frequentemente acontece, né, é de essa apreciação crítica da produção anterior, em primeiro lugar, ser muito lacunar e superficial, dos historiadores dificilmente darem conta da totalidade daquilo que foi escrito anteriormente sobre o tema que se está estudando. E em segundo lugar, mas ao mesmo tempo, há parece que uma indução fortíssima de que a crítica seja sempre projetando na produção anterior aquilo que vai se fazer no presente. É a tal da valorização da moda do presente. Isto é, de desprezar o que foi feito anteriormente, porque ninguém disse exatamente o que nós dissemos ou o que nós vamos dizer com as nossas palavras agora. Isso é muito frequente em dissertações de mestrado, né? Quando, enfim, o historiador está se tornando um historiador, mas ainda é um trabalho mais imaturo, ainda é um trabalho muito preliminar. A coisa que a gente mais escuta numa dissertação, que a gente mais lê numa dissertação de mestrado, né, é um desprezo pela produção anterior, né, e um afã novidadesco, né? Não, olha, ninguém estudou anteriormente, né, como que um governador das Minas Gerais cortava a unha do dedinho do pé. Portanto, essa produção é toda irrelevante, né? Ninguém foi capaz de dizer aquilo que eu vou dizer. Quando muitas vezes a novidade é em si uma irrelevância. Claro que eu peguei aqui um exemplo absurdo, né? Uma caricatura extrema, né? de uma banalização do conhecimento, né? Que então insiste em passar por cima daquilo que foi feito anteriormente. Depois a gente vai ficando mais esperto, a gente vai ficando mais maduro, né? E percebe que, bem, as pessoas não disseram aquilo que nós estamos dizendo, inclusive porque elas não tinham interesse naquilo que nós estamos dizendo no nosso presente. Elas tinham outras questões. Vamos então tentar avaliar a produção de acordo com as intenções dessa produção, o que torna as coisas mais difíceis ainda, porque isso implica então entender contextos específicos de produção intelectual e tudo mais. São desafios, isso a gente aprende a fazer na prática. A gente tem que aprender a fazer isso para valorizar então o ponto em que nós estamos. Nós não estamos iniciando nenhum tema do nada. É muito difícil, praticamente impossível, né, que alguém venha com um tema de dissertação que seja 100% inédito. Né? Mesmo numa tese de doutorado, que nunca ninguém tem estudado nada sobre um determinado tema. Né? É muito difícil disso acontecer. Né? Ah, mas é possível? Sim, é possível. E precisamos então buscar essa possibilidade? Não necessariamente. Caso contrário,
99,9% dos trabalhos historiográficos, 99,9% dos trabalhos historiográficos feitos no mundo atual seriam considerados irrelevantes porque eles não são 100% inéditos. Nós não buscamos o ineditismo do tema, mas sim a relevância de um tema e um avanço na explicação daquele tema, né? Ou seja, nós partimos de um ponto em que estamos e precisamos discernir isso com muito cuidado, com muita atenção.